Olá, seja muito bem-vindo ao canal Ricamente. Eu sou Eduardo Lemos e neste vídeo eu vou te mostrar por que você ainda não consegue deixar alguma sobra de dinheiro no mês, seja para uma reserva ou mesmo para algum investimento. Eu falei ainda porque aqui no Ricamente nós vamos mudar essa situação. E hoje eu vou te mostrar os 6 ciclos que nós passamos pela nossa vida, de um modo geral, os ciclos financeiros, e vou te apresentar também os 3 perfis de mentalidade financeira. E vou te falar da importância de nós nos enquadrarmos em um desses 3 perfis. Então fica comigo até no final, que o vídeo de hoje está top. A convivência em sociedade tende a nos impor um padrão de comportamento. Normalmente a gente copia, imita o comportamento das pessoas que vivem à nossa volta. E com o dinheiro isso não é diferente. E se você tem pessoas gastadoras ou mesmo que gostam de ostentar perto de você, você vai acabar imitando esse comportamento, mesmo que inconscientemente. É comum uma pessoa passar a vida inteira repetindo esses comportamentos e aí ela vive em loop, de uma maneira que ela volta para o ponto inicial, ali ela faz uma reflexão, diz que vai mudar e depois ela acaba repetindo esse comportamento e assim ela vai levando pela vida toda. E quando chega na fase adulta ou até mesmo na terceira idade, a pessoa acaba olhando para trás e percebendo que ela não conseguiu mudar nada na sua vida, não teve grandes avanços e não conseguiu atingir os objetivos que ela tanto almejou lá no início. Isso se dá por vários motivos, seja por falta de conhecimento, às vezes um senso de disputa, de competitividade que a pessoa carrega, ou mesmo um senso de merecimento. E sobre o senso de merecimento, é importante a gente detalhar um pouquinho, porque o problema não é o senso de merecimento em si, porque nós de fato merecemos. Nós merecemos uma casa melhor, um carro melhor, roupas melhores, merecemos viajar para descansar o corpo e a mente. O problema é porque com esse senso de merecimento, a gente acaba usando ele como recurso para uma autossabotagem. Ou seja, você começa a dizer para o teu cérebro que você merece e vai tomar aquela atitude, mesmo que se você agisse pela parte da razão, você sabe, na verdade, que o resultado seria negativo. Mas como você acaba exagerando nesse senso de merecimento, você joga mais emoção do que razão e acaba tomando uma atitude financeira que vai te levar a um problema financeiro que pode se arrastar por muito tempo, ou talvez até mesmo pela sua vida toda. E para a gente trazer um exemplo prático, nós vamos falar de carro. Eu acho que é o mais comum, inclusive. Você tem um vizinho, uma pessoa da sua família, que comprou um carro zero. E aí você, por senso de merecimento, já trabalha há tanto tempo, o seu carro já está velho, você sabe que merece ter um carro novo. E de fato você merece. Só que talvez aquele momento não seja o momento adequado para você comprar um carro zero. Aí você ignora a sua razão, acaba indo pela parte do sentimento, vai lá e compra o carro zero, assume uma dívida que para aquele momento você não consegue pagar, vai postergar essa dívida por muito tempo e isso vai impactar negativamente em todo o seu orçamento. Isso serve para qualquer outro bem, seja uma roupa, uma viagem ou um aparelho celular. O fato é que esse senso de merecimento aplicado da maneira errada pode ser a sua ruína financeira. E você precisa perceber essa condição o quanto antes. Porque quanto mais demorar para mudar esse padrão de comportamento, mais difícil vai ser de você assumir o controle das suas finanças. E aqui eu quero destacar para você, jovem, porque você tem mais tempo para administrar essa situação e você modificando, você vai ter mais chance de sucesso, sem falar que você pode incentivar e ajudar a sua família a também mudar o comportamento com que se vê as finanças dentro de casa. Ainda que o jovem leve vantagem nessa situação, o adulto e até mesmo a pessoa na terceira idade também pode fazer essas mudanças e ver o seu dinheiro com mais sabedoria. Então esquece esse pensamento de que para você é tarde demais. Agora eu vou trazer para vocês um gráfico com aqueles 6 ciclos da vida financeira de uma pessoa. Esse gráfico aqui ele representa de um modo geral as pessoas, as famílias nas sociedades de um modo geral. E na primeira fase, que é a fase do desenvolvimento, a gente ainda conta com pessoas para nos suprir as nossas necessidades e os nossos desejos. Depois a gente vai para a fase da introdução. Nessa fase aqui também a gente ainda continua dependendo de outras pessoas para nos mantermos, mas a gente já começa a vislumbrar uma forma
de buscar o nosso próprio dinheiro. Então a gente vai para a fase do crescimento. Aqui nessa fase a gente já está estabelecido, já tem emprego, já tem alguma renda, projetos de vida. Depois a gente vai para a maturidade. Aqui a gente já está no topo da carreira. Aqui você já tem um salário estabelecido, já tem tempo de trabalho. E aqui você pode ver aqui no gráfico que a gente chegou no topo, pela linha aqui ó, do nosso gráfico, nós já estamos no topo desses ciclos financeiros da vida. E aí o próximo ciclo é o declínio. Aqui nessa parte a energia, a produtividade já diminui e a gente já começa a pensar na aposentadoria. E descendo um pouco mais, a gente vai para a última fase, que é a fase da aposentadoria. Aqui nessa parte, a gente vai parar de trabalhar, os gastos vão aumentar e a renda vai diminuir. Ou seja, a gente acaba voltando a depender de outras pessoas para se manter. E eu quis trazer esse gráfico para o teu cérebro massificar, você colocar isso aí bem forte na sua mente, o que vai acontecer se a gente seguir o mesmo padrão. Lembra do que eu falei lá no início? Que essa vida em sociedade tende a nos empurrar para o mesmo padrão? A gente precisa observar isso daqui e buscar mudar o quanto antes. Porque se eu não conseguir mudar esse padrão, o que vai acontecer é que eu vou chegar na terceira idade e a gente vai estar nessa situação aqui do quadro. Ou seja, você vai ganhar menos, vai precisar de mais recursos para sobreviver, principalmente com relação aos cuidados de saúde, e vai voltar a depender de outras pessoas. E para massificar isso na sua mente, deixar bem forte, eu trouxe um outro quadro, que é para a gente fazer uma análise. O jovem, o adulto e o idoso. O jovem, ele tem muito tempo, muita energia e não tem dinheiro. Na fase adulta, ele não tem tempo, ou tem pouquíssimo tempo, tem menos energia do que quando jovem e tem pouco dinheiro. Quando vai para a fase idosa, ele tem muito tempo, pouca energia e pouco dinheiro. É lógico que esse quadro aqui eu estou trazendo de um modo geral. Isso daqui é uma visão geral da sociedade que a gente vê por aí. Então eu estou te mostrando esses padrões gerais de comportamento que tem por aí, mas você não vai seguir. Se você por um acaso vinha por esse padrão, agora você vai mudar. E eu vou te mostrar agora 3 tipos de mentalidade. Eu trouxe aqui, classifiquei ela apenas aqui como pobre, classe média e rico, só para ficar de uma maneira didática, tá? Não leve isso aí ao pé da letra não, é só para a gente compreender. Mas a mentalidade, a primeira mentalidade pobre, o que acontece com ela? Aqui ela recebe a receita dela, o rendimento dela mensal, e o que ela faz? Como ela recebe pouco, ela vem aqui, pega essa receita, aplica em despesas. Então, boa parte ou toda a parte da receita dessa pessoa com a mentalidade pobre, ela aplica tudo em despesas. Já a mentalidade da classe média, o que acontece? Ela pega aqui a sua receita, ela paga as suas despesas e sempre sobra alguma coisa. Aí o que ela faz? Pega parte dessa receita que sobrou, desse rendimento que sobrou, vem aqui e aplica em passivos. E o que são passivos? São bens que só te geram custo, que só te geram gasto. Por exemplo, um automóvel é um passivo. Você gasta um dinheiro para comprar um automóvel, aí você tem que gastar com gasolina, seguro, os impostos, as taxas, como o IPVA, tem que trocar pneu, se tiver um acidente você tem que gastar um dinheiro para fazer o reparo. Ou seja, é um bem que além de depreciar, ele só vai te trazer mais gastos. Então todo bem que te traz gastos é um passivo. E todo ativo é aquele bem que ao invés de te gerar gastos, ele te traz outros rendimentos. Eu dei o exemplo aqui do carro como passivo, mas a depender da situação, esse bem pode ser um passivo ou um ativo. Ou seja, se ele tiver só te gerando despesas, ele é passivo. Agora vamos supor que você tem um carro que você aluga para um motorista de aplicativo, ou de repente você tem uma empresa que você precisa de um carro que no seu uso sirva para te trazer algum tipo de renda. Então você precisa, por exemplo, transportar materiais ou pessoas, aquele veículo ele é utilizado para te trazer alguma receita, então ele é um ativo. Então essa lógica serve para todo tipo de bem. Você sempre vai pensar desse jeito. Se ele só me gera gasto, é um bem passivo. E se ele me gera algum tipo de renda, é um bem ativo. Vamos adotar essa linha de raciocínio. E voltando então aqui para a classe média, a mentalidade de classe média, o que ela faz? Ela pega o seu rendimento, a sua receita, ela pagou já aqui as suas despesas, o que sobrou, o que ela faz? Ao invés de investir em ativos, ela vem e investe em passivos.
justamente por causa daqueles critérios que eu falei lá, da vida em sociedade, que nos levam a certos comportamentos de gastos. Então a pessoa vem aqui, compra um carro caro, aí ela faz um seguro caro, aí o que acontece? Esse passivo aqui, da mentalidade média, ele volta para cá como despesas. Então a pessoa vai precisar de mais receitas agora para sustentar essa nova despesa. Já a mentalidade rica, como é que funciona? Ela pega aqui a sua receita, paga as suas despesas, o que sobra, ao invés de colocar em passivos, ela vem aqui e coloca em ativos. Então aqui a pessoa faz uma reserva financeira, faz um investimento num fundo imobiliário, compra ações, e o que vai acontecer com esse ativo? Ele vai trazer um retorno para ela. Então essa nova renda, ela volta para cá e ela vai somar com a receita inicial. Agora a pessoa tem mais receita. O que ela vai fazer? Este que sobrou, lembra que ela já tinha pago todas as despesas antes? Então agora ela vai pegar esse novo valor que está entrando como receita e agora vai colocar em mais ativos. E cada vez mais esse ativo vai voltar para aqui, para a receita, e vai chegar um momento que essa pessoa vai atingir a liberdade financeira. Ou seja, a receita principal que ela tinha lá no começo, agora não é mais necessária para suprir o estilo de vida que ela tem. Porque agora ela já tem rendas secundárias que suprem totalmente o estilo de vida e ela cada vez mais vai fazendo aportes. Então ela vai crescendo cada vez mais o seu patrimônio. Agora, nessa fase que a pessoa já atingiu a liberdade financeira, agora sim ela pode mudar o padrão de vida dela. Ela vai aumentar o padrão de vida. Então ela vai poder ter um carro melhor, vai poder ter uma casa melhor, vai poder viajar mais vezes por ano. E aqui sim vai ser aplicável aquele senso de merecimento. Porque agora é o momento ideal, porque a pessoa já construiu todo o seu patrimônio e, de fato, ela pode aplicar tranquilamente o seu senso de merecimento sem dilapidar, ou seja, sem retirar do seu patrimônio principal. Com esse gráfico que eu trouxe e as imagens, eu tenho certeza que ficou mais fácil para você ver todo o panorama, saber onde é que você está errando e corrigir. E aqui eu quero te trazer uma outra análise, que você não pense, não foque no dinheiro em si, mas na mudança de mentalidade. Porque não tem que ver com a quantidade de dinheiro que você tem, mas a maneira que você lida com ele. Por isso que nós vemos pessoas com pouco dinheiro prosperando e às vezes pessoas com muita grana, principalmente quando ganham uma bolada, uma herança, que não sabe administrar o seu recurso, continuando pobre ou às vezes ficando até mais pobre do que antes. Estamos chegando no final do vídeo e a mensagem que fica aqui para o final é que você precisa pensar de maneira mais racional do que emocional sobre o dinheiro. Assim você vai estar preparado para lidar com várias armadilhas que colocam a gente em enrascada financeira. Eu te agradeço por ter me acompanhado até aqui e como um canal novato eu preciso do seu apoio, então se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilha aí com seus amigos e já deixa o sininho ativado para você receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou lançar. E Deus te abençoe ricamente.